Aliás, não é a primeira vez. Isso é histórico no Flamengo. O Flamengo sempre foi assim. Quando você pensa que o Flamengo está no fundo do poço, que ele vai ser derrotado, o Flamengo reage. O malvadão que andava sumido. Cadê o malvadão? Cadê o malvadão? O malvadão sumiu. O malvadão foi visto no engenho de dentro. Grande João Guilherme, vamos acompanhar aqui o João analisando, dando uma aula de análise do Mengão Malvadão que apareceu, hein? Mengão Malvadão voltou, hein, meu querido? Será que voltou pra ficar? Voltou só pra esse jogo? Vamos ficar nessa dúvida aí, mas eu tenho certeza que, ó, a análise do João tá coisa fina, coisa... O João Guilherme, como ele diz, como ele dá esses adjetivos pros jogadores, é um deboche. É um deboche. Vamos acompanhar. Você que tá aí, se inscreva aqui no canal. Tem um botão logo aqui embaixo, tá escrito inscrever-se. Clica aí, se inscreve, aciona o sino, deixa o like. Se inscreve lá no canal do João também. Já tô inscrito, já acionei o sino. Já deixei aquele meu likezão também no canal dele. Ele tá aí com 150 mil. Vambora. 160 mil no canal do João. Dá essa moral que ele vai dar uma aula de análise aqui agora. Vitória do Flamengo com V maiúsculo. Vitória gigantesca. Vitória absurda do Flamengo. Vamos acompanhar que tá bacana. Vamos lá, pessoal. Acabou agora há pouco. Botafogo 1, Flamengo 2. O Flamengo mantém um tabu, que é de não perder para o Botafogo no estádio Newton Santos desde 2018. São 7 partidas seguidas que o Flamengo não perde para o Botafogo. E um jogo importantíssimo, meus amigos, que pode ter aí consequências importantes, né? Na classificação do campeonato, o Botafogo sobra. O Botafogo está na frente, 51 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras, que tem 40, que joga neste domingo com o Corinthians em Itaquera, que se vencer o jogo vai ficar a 8 pontos do Botafogo. E o Flamengo pulou para 39 pontos. Ou seja, nesse momento, o Flamengo está 12 pontos atrás da equipe do Botafogo. Hoje me perguntaram, nos stories lá no Instagram, e aqui também no YouTube, o meu palpite para Botafogo e Flamengo. E num vídeo que está aqui no canal, você pode ir lá procurar na sua biblioteca que você vai achar o vídeo que eu gravei neste sábado. Eu disse o meu palpite. Botafogo 1, Flamengo 2. Aí estão me perguntando o seguinte: João Guilherme, por que você falou isso? Já que antes do jogo era normal, até as odds das casas de apostas indicavam isso, que o Botafogo vencesse o jogo. Por que eu falei isso? Porque, meus amigos, hoje foi mais uma prova indiscutível de que este elenco do Flamengo, quando quer, ele joga, e quando joga é difícil de segurar. Eu fico me perguntando aqui, por que o Flamengo não jogou desta maneira contra o Olímpia na Libertadores da América? Por quê? Eis a questão. O Flamengo hoje foi completamente diferente da maioria dos seus jogos na temporada e lembrou os grandes momentos. Contra o Fluminense na Copa do Brasil, vitória contra o Grêmio no estádio lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. O Flamengo entrou mobilizado. O Flamengo estava mobilizado. E eu disse o meu palpite Flamengo 2-1
Exatamente por isso. Porque eu percebi que havia uma mobilização muito grande, que a pressão chegou a um nível... A água bateu aqui no queixo, ó, e já estava sobrando para todo mundo, para jogador, para dirigente, houve uma mobilização e os caras se conscientizaram do seguinte, ó, o presidente Landim foi lá, deu respaldo mais uma vez ao Sampaoli, ao Marcos Braz, estava presente hoje no vestiário, e falou, galera, o ano não acabou ainda não, hein? Ainda temos um título importante para ganhar, para disputar, que é a Copa do Brasil. E precisamos de agir. E nada melhor do que vencer o líder do campeonato disparado dentro da casa dele para retomar a confiança. É ou não é? Então, acostumado com a postura deste elenco do Flamengo, que quando quer se mobilizar é muito forte, eu apostei numa vitória do Flamengo. E acertei. Depois de um longo tempo nesta temporada, o time do Flamengo percebeu que mais importante que as brigas internas, não gosto de tal treinador, não gosto de fulano, não gosto de ciclano, o mais importante é o resultado do clube que paga os salários dos jogadores e, para a alegria da sua torcida, que é quem consome e banca tudo isso. Né? Então, os jogadores eles se mobilizaram. E ficou muito claro isso. Aliás, não é a primeira vez. Isso é histórico no Flamengo. O Flamengo sempre foi assim. Quando você pensa que o Flamengo está no fundo do poço, que ele vai ser derrotado, o Flamengo reage. O Flamengo ele lida muito bem com a crise, com a pressão extrema e se complica no oba-oba, na badalação. E qual era o cenário antes do jogo? O Flamengo estava mergulhado numa crise e, se perdesse esse jogo, afundaria de vez e isso poderia ter reflexos, inclusive, na disputa da Copa do Brasil daqui a aproximadamente 2 semanas. E terá influência, meu amigo e minha amiga. O que aconteceu hoje no estádio Newton Santos terá influência na final da Copa do Brasil. Eu narrei e comentei e opinei várias vezes partidas desse tipo e disse também antes do jogo o seguinte: esse jogo é muito importante para os dois times. Está na minha coluna que eu escrevo lá no Futebol BR, acompanhe lá, e tem vídeos também aqui no meu canal. Para o Flamengo, importante para amenizar a crise e retomar a confiança, e para o Botafogo, importante para espantar a eliminação da Copa Sul-Americana. O Botafogo, a partir de agora, com essa derrota para o Flamengo, se juntando à eliminação da Sul-Americana, vai viver o seu momento de maior instabilidade dentro do Campeonato Brasileiro. Ainda tem uma vantagem incrível. Eu, sinceramente, não acredito que o Botafogo irá perder esse Campeonato Brasileiro. O Botafogo, para mim, será o campeão brasileiro. Mas ele terá que administrar essa turbulência. Sabe quando você está no avião, aquele voo de cruzeiro, e de repente mandam você apertar o cinto porque vai entrar numa área de turbulência? É o Botafogo nesse momento. E eu vou falar um negócio para vocês, hein? Além do Flamengo ter feito um grande jogo, o treinador do Botafogo está colaborando para essa turbulência. Ele hoje, o nosso companheiro Bruno Lage, ele viu desde o primeiro minuto do jogo que Bruno Henrique estava com espaço, estava deitando e rolando
iria desequilibrar o jogo, porque ele é um jogador decisivo, ele não é à toa que é apelidado de o rei dos clássicos, e ele simplesmente não corrigiu isso. Ele não arrumou uma forma de corrigir isso. O Jorge Sampaoli, que mesmo com o Flamengo conseguindo uma grande vitória, arruma motivo para ser criticado, deu uma força para o Bruno Lage e tirou o Bruno Henrique. Falou, não, eu vou tirar o Bruno Henrique. O melhor jogador em campo, não está sentindo nada, está bem, está em forma, aguenta até o final, mas eu vou tirar o Bruno Henrique. Vou dar uma forcinha ali para o meu companheiro. E colocou o Cebolinha, que mais uma vez entrou mal na partida. Então, o Bruno Lage também, que já vinha sendo questionado pela torcida do Botafogo, pelas escolhas que ele fez na eliminação da Sul-Americana, ele também comemorou, colaborou, melhor dizendo, para essa situação. Ele está começando a mexer demais em algo que estava encaixado. Ele hoje já deixou o Tietchan no banco, né? Ele está querendo mudar o Segovinha de início. A música é muito legal, é um sucesso, mas, na minha opinião, ele deveria ter começado com o Tietchan, com o Luiz Henrique, com o Vitor Sá, e não o Segovinha. Então, ele está colaborando também para esse momento de turbulência. E o Flamengo, com esta vitória de hoje, ele dá uma segurança ao Jorge Sampaoli. Eu ouvi muitos torcedores rubro-negros, ouvi mesmo, muita gente dizendo o seguinte, pô, vou até torcer para o Botafogo ganhar o jogo, para o Sampaoli sair. Não, eu não fiz isso não. Porque não tenho dúvidas. Se o Botafogo ganhasse bem o jogo de hoje, dificilmente o Sampaoli permaneceria no comando da equipe do Flamengo. Mas a atuação de hoje dá respaldo para o presidente Rodolfo Landim para que Sampaoli continue. E dá muito mais moral pelo seguinte, minha gente. Ele deixou Gabigol no banco. Ele tomou essa atitude corajosa, com o apoio evidente da diretoria. E o Flamengo ganhou o jogo, sem o Gabigol entrar em campo. Então, isso aí fortalece o Sampaoli. E, no geral, fortalece o grupo do Flamengo, que ganha confiança. Falando do jogo, logo no começo, gol contra do Marlon Freitas. Isso aí mudou o roteiro da partida completamente. Porque o Botafogo, que estava em casa, iria naturalmente pressionar o Flamengo, levou um golpe na ponta do queixo e levou um tempo até assimilar isso. Quando assimilou, o Botafogo foi para cima do Flamengo. O Flamengo começou bem o jogo, mas o Botafogo levou o gol e logo depois reagiu. Reagiu e pressionou o Flamengo. Foi para cima do Flamengo e conseguiu o gol de empate. A partir do momento que o Botafogo empatou o jogo com o Vitor Sá, ele recuou e passou a jogar no contra-ataque. E até finalizou mais vezes do que o Flamengo no primeiro tempo. Mas o Flamengo teve mais a bola, teve mais o controle do jogo, que, aliás, é uma característica do time do Flamengo. Então, o primeiro tempo foi isso. O Flamengo fez 1-0 no gol contra, o Botafogo atacou, empatou, recuou, esperou. O Flamengo teve muito mais posse de bola, controle de jogo, teve chances, mas o Botafogo, em falhas individuais do Flamengo, conseguiu finalizações. Como o Ayrton Lucas, ele que tentou sair jogando, perdeu a bola, o Tiquinho quase fez um gol, e por aí vai. No segundo tempo, o Flamengo ele foi melhor toda a segunda etapa. O Botafogo, a partir do momento que o Bruno Lage mexeu na equipe, colocando o Tiquinho, colocando
o Tietê, colocando o Luiz Henrique, colocando o Diego Costa, melhor dizendo, o Tietê, o Luiz Henrique, depois colocou o Júnior Santos, depois colocou o Janderson. Ele entulhou de atacantes e abriu o meio-campo, tirou totalmente o meio-campo. E aí o Flamengo teve ainda mais facilidade para ficar com a bola. O Botafogo atacou no segundo tempo que nem um bando, tudo desorganizado. Era chutão para frente, empilha atacante e ativou o modo seja o que Deus quiser. E não deu certo. Não deu certo. Então, se você analisar o geral do jogo, que foi um grande jogo, hein? Um dos melhores do campeonato, o Flamengo foi melhor do que o Botafogo. E mereceu essa vitória. Bruno Henrique é um jogador espetacular. Porque ele é aquele tipo de jogador que não é à toa que tem o apelido de Rei dos Clássicos. Ele cresce em jogo grande. Ele tem história em Libertadores da América e ele tem história nos clássicos cariocas. Ele sempre faz gol em clássico, em jogo marcante, em jogo que é um campeonato à parte. E hoje, ele foi disparado o melhor jogador em campo. Né? Então, Bruno Henrique, no momento que o Flamengo não tem Arrascaeta e Luiz Araújo, mas quem faz falta é o Arrascaeta, Bruno Henrique assume esta posição de ser o jogador decisivo. Aliás, ganhar este jogo sem o Arrascaeta também é muito importante para o Flamengo, porque o Flamengo ele depende muito do Arrascaeta, que é, na minha avaliação, o seu principal jogador ao lado do Bruno Henrique. São os mais decisivos. Porém, quando o Arrascaeta não está, o Flamengo tem que se virar. Até porque o Flamengo tem o melhor elenco. Quem olhava hoje para o banco do Flamengo via um banco recheado de grandes jogadores. Então, o Flamengo precisa arrumar alternativas para quando não tem o Arrascaeta. E o Arrascaeta está ficando muitas vezes fora. E o Flamengo hoje conseguiu uma vitória marcante e jogando bem sem o Arrascaeta. Com o Pulgar, mais uma vez, brilhando no meio campo, Gerson fazendo uma boa partida, o garoto Vitor Hugo, ele não foi brilhante, mas ele também não comprometeu. O Pedro merece uma sequência no time principal do Flamengo. Né? O Pedro, já que o Gabigol, durante boa parte do ano, esteve mal e continuou jogando, o Pedro merece uma sequência no time principal do Flamengo. E o Pedro fez um bom jogo. Bruno Henrique destruiu, acabou com a partida. Quem também foi muito bem, além do Pulgar, foi o zagueiro Fabrício Bruno. Olha, eu vou falar um negócio para vocês, hein? Vocês viram o que o Luiz Soares falou numa entrevista para a ESPN? Que o Fabrício Bruno foi o melhor zagueiro que ele enfrentou aqui no Campeonato Brasileiro? Olha, não é nenhum exagero dizer neste momento que o Fabrício Bruno talvez seja o melhor zagueiro do Brasil. Ele compete com o Adrielson, ele compete com o Nino do Fluminense, mas olha, ele é um grande zagueiro. Não sei se ele é o melhor zagueiro do Brasil pelo lado direito ali, mas que ele é um grande zagueiro, ele é um grande zagueiro. Eu não acho que seja nenhum absurdo dizer que ele hoje é o melhor zagueiro do Brasil. Ele é rapidíssimo e ele é firme nas suas decisões. É muito bom zagueiro o Fabrício Bruno. Fez uma partida espetacular, como vem fazendo grandes jogos ao longo aí da temporada. Claro que vai gerar polêmica e tal, mas que esse rapaz é um grande zagueiro, é um grande zagueiro. E tem ao lado dele o Léo Pereira, que realmente, desde quando o Dorival chegou ao Flamengo, se firmou e é também um grande zagueiro. Então o Flamengo tem uma grande dupla de zaga composta por Fabrício Bruno e Léo Pereira. Minha gente, foi a primeira derrota do Botafogo neste Campeonato Brasileiro em casa. O Botafogo não tinha perdido nenhum jogo e perdeu o pior jogo.
pela rivalidade. Perdeu mesmo. Nenhum outro jogo teria o efeito para o Botafogo perder como esse do Flamengo. Me perdoem o termo, mas esta derrota para o Flamengo foi um chute no saco do Botafogo. É para dar uma riada. E o Botafogo agora vai ter que se mobilizar psicologicamente em um detalhe importante do Campeonato Brasileiro. Hein? O Botafogo agora fará 2 jogos seguidos fora de casa, contra Corinthians e Atlético Mineiro. Então o Botafogo terá que se mobilizar para não deixar o título mais ganho da história escapar dos seus pés. Eu continuo achando que o Botafogo será o campeão brasileiro de 2023. Mas vai ter que afivelar o cinto e aguentar a turbulência. Porque o malvadão que andava sumido... Cadê o malvadão? Cadê o malvadão? O malvadão sumiu. O malvadão foi visto no engenho de dentro. Ele apareceu. Ele é meio safado, né? Porque ele some, ele fica lá. Não tô muito afim. Mas quando ele tá afim, de vez em quando ele acha a festa bacana, ele aparece. E apareceu. O Flamengo apareceu. E aí causou esse incômodo para a equipe do Botafogo. Valeu, grande João Guilherme, como sempre, tecendo comentários aí bastante precisos, né? Foram 20 minutos mais ou menos só do João falando aí, né? Tocando nos detalhes da partida. O Bruno Henrique, um monstro dentro de campo, né? E realmente o técnico do Botafogo via ali o Bruno Henrique. Só dando o Bruno Henrique, só ele não fez nada. Agradeço ao técnico do Botafogo, Bruno Lage. Agora, o botafoguense, é o que o João falou, tem que agradecer o Sampaoli. Porque se o Bruno Henrique tá em campo, não ia ter nem sufoco. Naquele contra-ataque ali, que o Rapaz, Cebolinha, meu filho. Ai, não vou falar muito porque o Flamengo ganhou, mas olha, o Wesley tava correndo do lado, dava pra ele ter chutado no gol, dava pra ele fazer o que ele quiser, ele perde a bola, cara. É impressionante. Aí não dá pra entender porque o Sampaoli me tira o Bruno Henrique do jogo também. Mas tá tudo certo, vitória do Flamengo e vitória do Flamengo jogando bem. Ah, mas essa individualidade... Individualidade o quê? Não tinha um De Arrascaeta hoje não, meu parceiro. Não tinha não. O time foi coletivo. Ah, mas o Bruno Henrique acabou com o jogo. Meu amigo, paciência, é o jogador que o Flamengo tem. É o jogador aço, monstruoso, absurdo, que o Flamengo tem, que é o BH, meu parceiro. Foi lá e botou a bola no fundo do barbante e é isso aí, vitória do Mengão. Dentro da casa dos caras. Os caras não haviam perdido nenhum jogo lá dentro. O Flamengo foi lá dentro e venceu o jogo. Jogaço do Flamengo. Parabéns ao Flamengo. Gente, é permitido elogiar o Flamengo. O João tava elogiando, mas tem gente aí que nem quando o Flamengo ganha elogia o Flamengo. O patamar, tudo bem, eu entendo, é Flamengo, o patamar é lá no alto, mas comemora, torcedor. O Flamengo venceu fora de casa do líder. Baita resultado. Os caras botafoguenses, apesar de dar próximo ao título, os caras estão pé. Os caras estão no Twitter, aí nas redes sociais aí, meu amigo, ó. Por aqui, meu irmão. Por aqui, ó. Por aqui, ó. Tão revoltado que os caras estão. Né? Dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o seu like. Tamo juntão. Saudações brunegras.